Então, vou conversar com vocês nessa tarde sobre a avaliação do comportamento suicida. Vamos conversar sobre esse tema que é tão importante, né, para a prática clínica. Vou conversar principalmente sobre questões que envolvem essa avaliação do comportamento suicida numa perspectiva de um atendimento individual, e também falar sobre pelo menos alguns princípios ou alguns elementos que são importantes, né, que para serem observados também na abordagem, né, ou seja, o que que eu faço com esses dados que eu obtenho em relação ao comportamento suicida também, tá? Antes da gente falar propriamente sobre como fazer a avaliação, é importante a gente ter alguma discussão, alguma reflexão sobre questões ligadas ao comportamento suicida, tá? Então, a avaliação, ela é muito importante porque ela fornece dados importantes, dados significativos sobre a gravidade do comportamento suicida, tanto no histórico de vida dessa pessoa, né, que eu vou avaliar, quanto no momento atual. E é interessante que a gente pode olhar para essa questão do comportamento suicida, assim como do estado mental, de uma forma geral, como um filme ou como uma foto. Eu posso olhar ao longo da vida da pessoa, como alguns sintomas ou alguns comportamentos se manifestaram ou não, né? E eu também posso olhar para essas necessidades, demandas e tudo mais em momentos mais atuais, né, em momentos específicos. E aí, quando a gente fala da avaliação desses momentos específicos, também é muito importante a gente ter em mente que essa ela oscila, né, esse risco, não a avaliação em si, né, mas os dados que eu obtenho nessa avaliação, é natural e é esperado que eles oscilem de alguma forma. Por quê? Porque o comportamento suicida, ele não é considerado estagnado, né, estanque, ele é dinâmico. Nosso comportamento, né, o nosso estado mental, uma série de questões ligadas a tudo isso, fazem parte de um processo dinâmico. Então, é comum que o risco de suicídio flutue ao longo do tempo. Por isso que a avaliação de risco, ela sempre tem que ser atualizada e ela nos dá dados e informações importantes, porém, com essa limitação, né? Ou seja, eu vou falar também sobre algumas ligadas à abordagem também por conta disso, porque isso para muitas pessoas é relativamente angustiante, né? Quer dizer que eu avaliei uma pessoa, pode ser que em pouco tempo essa situação, esse estado, esse risco mude? Sim, pode ser que esse risco mude. Por isso que em pesquisa também a gente tem que delimitar bem qual é o tempo que a gente está avaliando, né? Que nem sempre é necessariamente um tempo muito curtinho como você está agora, né? Em muitas situações isso diz respeito ao último mês, às últimas semanas ou a algum período específico também, por conta disso, tá? Um outro elemento muito, muito importante e atual que eu preciso discutir com vocês é que o risco de suicídio, ele não pode ser uma abordagem que não seja terapêutica, uma abordagem inquisitória, uma abordagem ansiogênica de uma forma excessiva. É claro que essa avaliação não trata de assuntos extremamente confortáveis, né, nem para nós, nem para a pessoa que está sendo avaliada. Porém, é muito importante que essa prática favoreça a compreensão, né, e não um cuidado diretivo, prescritivo, coercitivo, né, ou mesmo ligado a qualquer tipo de julgamento. Isso, na verdade, pode ser quase que uma iatrogenia, né, se a gente não faz essa avaliação bem feita, até porque muitos estudos de revisão de literatura têm mostrado que a avaliação nem sempre ela é muito preditiva, ela não nos traz dados tão fidedignos assim quanto a gente gostaria. Por exemplo, os instrumentos de avaliação de risco, eles não cumprem com requisitos de precisão, né,
para nos ajudar a predizer esse comportamento ou a classificar quem é que vai realmente manifestar um comportamento mais grave, uma tentativa, né, ou vai a óbito por suicídio, e aquelas pessoas que não vão. Por isso que toda essa abordagem precisa ser extremamente acolhedora, né, para ser um início de um processo terapêutico, né? Então a gente vai trabalhar numa perspectiva de trabalhar em conjunto com a pessoa, de trazer essa pessoa para perto da gente, de trabalhar de uma forma colaborativa, isso é muito importante. E aí, já dentro, né, dessa perspectiva, eu já vou convidar vocês a ter bastante atenção para evitar algumas questões. É claro que algumas delas podem ser muito claras, muito explícitas para vocês, né? Então, alguns elementos importantes aqui. A gente não deixar de dar a importância, né, ao sofrimento e à perspectiva da pessoa, lembrando que sofrimento, que essa dor, especialmente essa dor interna, né, ela considera a perspectiva da pessoa, né? A gente vai considerar nessa avaliação o que essa pessoa me traz, e não aquilo que eu acho que ela vive ou não. É muito comum que as pessoas tendam a julgar os outros de acordo com aquilo que a pessoa parece, né? Ou pessoas que não deveriam estar sofrendo de alguma forma, né? Como se a gente pudesse classificar sofredores e não sofredores aí, né, na sociedade. Então, não importa se a pessoa é linda, maravilhosa, foi numa festa ontem, ou como é que estão essas outras questões da vida dela. Se ela me diz que está vivendo um sofrimento importante, eu preciso, né, dar credibilidade, legitimar o sofrimento dessa pessoa. E aí, dentro dessa perspectiva também, né, a gente vai evitar qualquer manifestação de crítica, julgamento ou desafio dessa pessoa. É óbvio que a gente não precisa concordar e não vai concordar com essa pessoa, né, de que a solução para um problema provisório, para uma situação que pode ser muito dolorosa ou conflituosa ou difícil para ela no momento, a gente sabe que isso não vai se resolver ou melhorar com esse tipo de comportamento, né? Porém, eu preciso ter a empatia, né, a compaixão para abordar essa pessoa de uma forma diferente, né? Então, não deixar que o meu julgamento seja uma barreira. Da mesma forma, apesar do desconforto que existe, né, nesses momentos, é importante que a gente não impeça a pessoa de expor os seus pensamentos, as suas ideias ligadas ao suicídio, experiências ou qualquer questão ligada a isso, né, motivações que ela precise aí compartilhar com a gente. Isso a gente também ensina para a família, né, quando a gente faz uma abordagem familiar, porque a possibilidade de expressão é algo que por si só é muito positivo, né, e por outro lado, a não possibilidade de expressão não permite uma avaliação de risco, né, e como esse risco flutua, se a pessoa entende que esse assunto não é aceito, isso pode ser muito perigoso também, né. É claro que a gente não vai vangloriar, né, essas questões ligadas ao suicídio, mas não se trata de buscar extremos aqui, né, mas de permitir e encorajar a expressão de sentimentos, necessidades e tudo mais. Uma outra questão que a gente vai evitar é a busca por culpados, né, tanto culpados fora dessa pessoa, quanto culpado, né, enquanto ela mesma. A gente não está falando aqui numa relação de culpa, num comportamento que envolve essa questão da culpa. É claro também que dentro da abordagem, junto dessa pessoa, a gente vai encorajar o desenvolvimento, né, de habilidades, de competências, de autonomia, de um comprometimento pessoal com o próprio cuidado. Mas isso, em alguns momentos, é mais possível do que em outros, né? Isso vai depender também da capacidade decisória da pessoa, se está mais preservada ou menos preservada. Mas, independente disso, a gente não vai trabalhar aqui com encorajamento, né, na busca por culpados. Aqui também eu preciso fazer um parênteses, porque existem situações
quando a gente fala, por exemplo, de crianças, né, de pessoas que a gente considera que têm uma vulnerabilidade maior quando se fala de decisão, que aí sim a gente pode olhar com mais atenção para essa questão de culpa ou de responsabilização, né, inclusive legal, ligada ao suicídio, mas em outras situações, mesmo que existam, né, fatores de risco bastante importantes, normalmente a gente evita essa abordagem logo de cara, tá? Apenas em situações muito específicas que requerem investigações e tudo mais, a gente não vai evitar completamente isso aqui, né? Isso aqui também não vai ser um extremo. Uma outra questão importante, né, a gente evitar fazer promessas de sigilo absoluto. É claro que a gente tem que ter bastante cuidado com essa questão do sigilo, do compartilhamento de informações. Eu devo evitar totalmente uma exposição dessa pessoa para pessoas, né, ou em situações que não envolvem uma relação de ajuda. Então, eu não vou comentar sobre o caso que eu avaliei, sobre uma situação X ou Y, eu não vou falar disso, a não ser que seja para estabelecer uma rede de apoio, uma relação de ajuda, né? Então, se eu vou fazer uma discussão de casos, se eu estou acionando uma rede de suporte, principalmente quando eu vou fazer isso, né, eu devo comunicar e, se possível, obter o consentimento da pessoa, mas eu não vou fazer uma promessa de sigilo absoluto. E uma outra questão, então, é a gente trabalhar os sinais de alerta, né? Então, eu já falei para vocês que o risco oscila, muitas vezes a gente não vai estar olhando para quem pode ter risco, né? Na verdade, quando a gente olha na população de um modo geral, ter pensamentos suicidas, por exemplo, não é algo tão comum assim. Então, a gente vai olhar mais para quais são os momentos de maior vulnerabilidade e não apenas quem, separando pessoas, quem eu acredito que pode ter um comportamento suicida e quem eu acredito que não vai ter um comportamento suicida, tá? E aí, diante dessa questão, né, da oscilação do risco, é muito importante a gente estar atento a possíveis sinais que indicam alerta. É claro que esses sinais são bastante inespecíficos, nem sempre eles são muito perceptíveis, né, ou estão presentes aí de uma forma clara, mas é importante a gente ter atenção para uma série de itens aqui que eu vou trazer para vocês, e outros também que indicam ali riscos, né, importantes quando a gente fala dessa avaliação de risco. Então, alguns elementos que me indicam a necessidade de fazer uma avaliação de risco de suicídio, né? Uma pessoa que esteja com um sofrimento emocional insuportável, né, passando por momentos de fracasso, desesperança, raiva de si mesmo, pessoas mais impulsivas, né, ou que estejam num momento no qual percebam a própria vida como uma vida sem sentido, pessoas que vivenciam perdas, né, ou situações estressantes bastante impactantes, né, então essas situações, uma pessoa também que está passando por um momento de depressão, né, todas essas situações me indicam, né, assim como também os fatores de risco ligados ao comportamento suicida, né, que vocês já tiveram, né, esse assunto anteriormente, tudo isso me indica uma necessidade de uma avaliação de risco de suicídio, mas é claro que eu não vou chegar e abordar diretamente esse assunto. Eu vou começar essa conversa de uma outra forma, e a depender da necessidade, se ainda assim eu continuo tendo indícios, né, ou indicativos de um possível risco, aí eu vou abordar o assunto de uma forma mais direta, tá? Outras questões que me indicam aqui um alerta, né? Aquelas frases de alerta, eu preferia morrer, sumir, minha vida não tem solução, queria dormir e não acordar nunca mais, né? Ou as pessoas ficariam melhores sem mim. Quando eu não estiver aqui, vocês vão sentir minha falta, né? É claro que vocês já podem ter ouvido muito isso no dia a dia de vocês, né? A gente fala que essas frases de alerta são muito inespecíficas, porém, elas indicam uma necessidade de escuta, uma necessidade de acolhimento. E é por isso que esses sinais de alerta, eles não têm que gerar um alerta no sentido de nos apavorar, né? Como se fosse um alarme de incêndio, sai todo mundo correndo, né? Achando que a pessoa vai se matar. Não, na verdade, a gente precisa olhar para esses sinais de alerta como sinais de que essa pessoa precisa de escuta, essa pessoa precisa de acolhimento
e de atenção. E aí, se eu fizer isso adequadamente, pode ser que eu precise evoluir para uma avaliação mais específica do risco de suicídio também, e que isso seja feito, sim, de uma forma bastante acolhedora, de uma forma que não fique estranha, né, ou pouco empática ou descabida em algumas situações, tá? É importante também nós termos atenção às situações, outras situações de risco, né? Desinteresse pelo próprio bem-estar, comportamentos de risco, alterações no padrão comportamental, né? Tentativas de colocar assuntos pessoais em ordem, fazer doações, reconciliações, despedidas, cartas, né? Postagens também, né? Hoje em dia que possam envolver despedidas ou até mesmo cartas ligadas, né, ao suicídio. E a gente também tem que ter atenção a reações de aniversário, que são aqueles momentos que indicam uma maior vulnerabilidade para alguém que perdeu alguém próximo por suicídio, né, ou que foi impactado de alguma forma, né, em um luto que envolve suicídio, tá? Como é que a gente vai abordar essa pessoa? Primeiramente, é importante a gente ter aí um amplo repertório aí de ações, né, e um contexto também que possa favorecer essa abertura, né, porque esse realmente não é um tema fácil de ser explorado. Então, a gente tem que pensar num ambiente adequado, no momento no qual eu tenho um tempo suficiente para abordar essa pessoa, tenho que trabalhar as minhas habilidades sociais, né? Por isso também que a gente tem momentos de prática simulada ou outros que envolvem também esse treino, né, de habilidades. E essas habilidades incluem tanto a comunicação não violenta, a assertividade, né, a comunicação compassiva, essa necessidade de legitimar a dor emocional do outro. Então, todo o meu comportamento e a minha expressão verbal precisam, né, ser congruentes no sentido de que eu aceito essa pessoa e eu aceito que ela esteja num momento no qual ela deseja não sentir dor, né? No qual ela deseja desesperadamente se livrar de uma dor ou de uma situação na qual ela está. E se eu tenho a abertura para isso, é muito mais fácil de eu conseguir fazer tudo que é indicado aqui para que essa pessoa se abra, né, para que essa pessoa possa se sentir mais à vontade para expor, né, seus sentimentos, suas necessidades. Então, eu vou encorajar o reconhecimento do que é que ela sente, nem sempre ela tem facilidade em reconhecer isso, né, se ela está passando por um momento de grande confusão ou de grande sofrimento, e também vou ajudar para que ela possa traduzir ou expressar o que ela está sentindo naquele momento, né? Posso auxiliar também em pedidos de ajuda, né? Tanto para o momento que ela está vivendo, quanto para outras situações futuras. Posso e devo transmitir, né, o desejo de ajudar e estabelecer uma relação terapêutica que seja, né, fundamentada na confiança, na empatia. Por isso eu tenho que ter autenticidade, respeito, né? Eu vou evitar algumas colocações que possam ser mais para amenizar a minha ansiedade do que para lidar com a situação. Então, não vou falar que tudo vai passar logo, não vou dar um falso encorajamento, né? Mas eu vou me colocar à disposição como quem está disposto mesmo, né, ou está disposta ali a passar por essa situação junto com ela, né, e acolher, ter uma escuta atenta, uma escuta terapêutica para essa situação que ela está vivendo, né. É importante a gente ficar atento tanto a mensagens verbais quanto não verbais. Tem situações nas quais a gente avalia o risco de suicídio e tem poucas respostas, inclusive, né? Mas a linguagem não verbal, né? Manifestação de uma ansiedade intensa, pessoa que não consegue, por exemplo, fazer o contato visual, né? Tá ali tremendo, tá demonstrando sinais claros ali, né? De uma ansiedade extrema, eu preciso também ter atenção a essas situações. E é muito importante que a gente, se possível, né, priorize questões mais abertas, que facilitem e que encorajem a reflexão. É claro que em algumas situações a gente precisa se certificar de algumas informações,
ter algumas informações precisas, e para isso eu vou utilizar também questões fechadas, mas sempre que possível, né, a gente fazer essas questões mais abertas, que envolvem, né, algo que não seja tão linear, tão direto, para favorecer a reflexão. É claro que cada caso é um caso, né, nós temos situações muito diversas, mas se possível, é interessante que a gente aborde isso. E aí, eu vou falar aqui para vocês sobre alguns elementos bastante importantes e que estão presentes em vários instrumentos ou em várias diretrizes que falam sobre a avaliação do risco de suicídio. Mas eu vou começar e dar destaque para esses elementos aqui, que são elementos abordados, né, naquele protocolo, PROTECT, e também um dos instrumentos que eu vou apontar aqui para vocês, que propõe uma avaliação colaborativa, que são elementos importantes porque propõe uma avaliação na qual eu não estou me colocando como um especialista que vai resolver o problema da pessoa ou que quer tirar da cabeça dela algo que ela está vivendo. Mas eu vou me comportar como alguém que se coloca ao lado dessa pessoa, que reconhece a importância dela, o protagonismo dela e que quer trabalhar de uma forma colaborativa com essa pessoa, né? Então eu não vou trabalhar na perspectiva de qual que é o seu problema, mas do que é importante para você, o que você tem vivido, né? Me fala como é isso que você tem vivido, né? Quais são seus motivos para viver, seus motivos para morrer, como que você acredita que você poderia ser ajudado? É claro que essa pessoa, em algumas situações, principalmente quando a capacidade decisória está mais comprometida, ela pode não dar conta de me responder tudo, né, da maneira como eu gostaria, né, ou ela pode sentir alguma dificuldade de explorar alguns assuntos, mas, se possível, é importante que a gente trabalhe nessa perspectiva, porque ela promove, mesmo que pouco a pouco, essa noção, né, e esse trabalho que pressupõe que essa pessoa é quem precisa ser também autora nesse processo, né? Então, quando a gente fala do suicídio, a gente está falando de alguém que é autor da própria morte, né? A gente fala da prevenção e nem sempre pensa nessa pessoa como o autor da própria vida, né? Então, é muito importante esse trabalho colaborativo para estimular, né, e valorizar esse eu, né, esse self, que nesse momento está com comportamento autodestrutivo, ou está com pensamentos autodestrutivos, mas que pode ser encorajado e apoiado para uma ressignificação, para uma reconciliação consigo mesmo e com a própria vida. E para isso a gente começa abordando então esses elementos aqui, né? Dor emocional, estresse, agitação, impulsividade, desesperança, raiva de si mesmo e outros elementos que eu vou trazer aqui na sequência que também estão ligados ao risco de suicídio. Eu posso e devo abordar todos esses elementos com a pessoa. Eu vou depois trazer alguns exemplos de questões que exploram alguns desses itens, mas é muito importante que isso possa estar, né, internalizado em nós quando a gente vai começar uma avaliação, para que tudo isso seja explorado da maneira mais natural, mais congruente ali com a conversa, né, que está, com o diálogo que está sendo estabelecido. E não basta só, por exemplo, avaliar a dor emocional dessa pessoa, mas como é essa dor, né? Como ela se manifesta? O que que essa pessoa acredita que é uma fonte importante, por exemplo, de dor para ela, né? Até para a gente pensar também em possibilidades terapêuticas. Eu não estou olhando só para uma avaliação de risco que vai me dar uma e pronto, acabou. Mas eu já tenho que começar aqui olhando para esse elo e para esse plano de cuidados que vai começar a partir de então. Então, reconhecer as fontes de dor e as possíveis alternativas é algo muito importante também. E sempre vamos trabalhar, né, com as motivações, né, o que gera dor, o que alivia a dor, o que gera desejo de morrer, o que tem sido relacionado a um desejo de viver, né, ou de manter a vida. Claro que tudo isso, para a gente explorar, nem sempre é fácil, nem sempre a gente coloca no mesmo, tudo isso num encontro só, né?
não vamos abordar tudo isso tão rapidamente, então temos contextos, temos alguns elementos que envolvem, né, essa avaliação e esse plano de cuidado. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre um parênteses aí ligado a isso. Mas na avaliação de risco de suicídio, o que mais nós vamos avaliar, né? A ideação suicida, que diz respeito a quê, né? O que é a ideação suicida? Só resgatando lá, que vocês já tiveram também. São questões ligadas, né, a pessoa ter uma intenção, né, ter pensamentos ou intenções de ser o autor da própria morte. Isso, ao longo da vida, pode ter acontecido, mas e no estado atual, né? Então, eu tenho que ter bastante clareza no momento de fazer uma avaliação, seja na prática clínica, seja na pesquisa, se isso se refere ao momento atual ou pregresso. Eu tenho que deixar isso bem claro, tá? Eu também posso perguntar sobre a frequência, a intensidade, o quanto é difícil ou não resistir, né, a essa ideação, a esses pensamentos ligados ao suicídio. Aqui, ó, só um outro parênteses para vocês: ideação suicida é diferente de pensamentos de morte, né? Os pensamentos de morte, eles podem estar presentes, mas não necessariamente já indicar o desejo de ser o autor da própria morte. Por exemplo, eu queria que Deus me levasse, né? Eu queria morrer, mas eu não faria isso de forma alguma. Então, indica que nesse momento essa pessoa tem um sofrimento importante também, mas é um risco menor do que uma pessoa que tem ideação. Não significa que isso não possa progredir. A gente falou sobre questões que indicam que esse risco flutua, ele não é estático. Então, precisamos atualizar essa avaliação periodicamente. E é claro que na prevenção do suicídio, a gente não vai olhar só para pessoas que estão com risco grave, né? A gente precisa trabalhar também com a prevenção universal. Então, nessa graduação do risco, né, tem pessoas com risco mais leve, moderado, de moderado a grave, grave, né, risco iminente de suicídio, mas independente do momento desse risco, eu preciso olhar para todas essas pessoas que eu acompanho como pessoas que precisam ter cuidados em saúde mental e promoção da saúde mental também. Esse risco, essa avaliação de risco, lembrando, ela vai me ajudar a direcionar algumas ações, né? Ações que vão estar relacionadas, né, a uma maior proteção, a depender desse risco, o acompanhamento mais próximo, uma rede de apoio que vai precisar ser acionada, a depender do risco, mas não significa que uma pessoa que não tem ideação, por exemplo, está livre e nunca vai ter, tá? Bom, dando sequência, outro item que a gente precisa avaliar é a presença de planos ligados ao suicídio. Então, a gente vai ver o quanto essa pessoa se percebe capaz de executar esse plano, caso ela tenha esse plano, né? Quais são os métodos ou o método que ela planejou fazer isso, se isso é execuível, se é um método acessível para ela, se ela delimitou quando ela vai fazer isso, se ela tomou precauções relacionadas a esse plano, por exemplo, uma pessoa que tem um plano muito cuidadoso e que envolve precauções para não ser descoberta, né, ela pode estar com risco maior ainda, né? É claro que a presença de planos em relação à ideação, ela já indica um risco um pouco maior, né? Mas não é o elemento único que deve ser avaliado aqui, né? Por isso a gente tem ainda uma série de outros elementos que a gente precisa avaliar. Entre eles, as expectativas e o significado do comportamento suicida. Então, vamos supor, eu posso ter uma pessoa muito desorganizada que acredita que é assim que ela vai solucionar todos os problemas dela, né? Ou um sofrimento muito extremo, percebendo que esse significado, né, do comportamento suicida para ela é a solução, é o alívio, é a única forma de ter paz, por exemplo. Mas eu posso ter uma outra pessoa que tem mais crítica relacionada a esse comportamento, que percebe que, na verdade, isso não é bom, né, para ela. Então, essa expectativa ela é muito importante também, tanto como forma de avaliação, quanto como um elo, né, ou dado para iniciar esse plano de cuidados, esse comprometimento com a própria vida.
Vou avaliar, né, como eu já disse antes, dor emocional, desesperança, falta de sentido, sentimentos de fracasso, estressores recentes, né, isso também é importante. Muitas vezes a gente inicia também um plano de cuidados mais adaptado quando a gente tem a dimensão e a clareza de todos esses elementos. É importante também avaliar a autodepreciação, ou seja, se essa pessoa tem baixa autoestima, se ela está num momento de muita frustração, culpa, de conflito muito grande com o próprio self, com o próprio eu, né? Se ela está com raiva de si mesmo, porque essa autodestruição, né, esse comportamento autodestrutivo pode ser mais grave, né, também quando esses elementos estão mais presentes. E eles também indicam necessidades específicas de cuidado para a gente, né. Também precisamos ver o quanto essa pessoa está ambivalente, ou seja, conflituosa, indecisa entre o desejo de morrer e viver. Essa ambivalência não é necessariamente negativa, né? Afinal, algumas situações indicam uma possibilidade terapêutica, inclusive quando a gente já começa a explorar quais são os seus motivos para viver. Aliás, começo, né, pelos motivos para morrer, que é o que essa pessoa já está precisando externalizar ali, né, desabafar, colocar para fora em relação aos seus sofrimentos, mas depois eu também posso começar a explorar quais são os motivos que ela tem para viver, né? E trabalhar essa ambivalência é algo muito positivo, né? Ela pode começar a perceber algumas questões, mas eu não vou dizer para ela quais são os motivos dela para viver, por exemplo. Isso tem que fazer sentido para ela, isso tem que vir dela. O que é motivo para mim pode ser um motivo para o oposto, né? No caso dela. Preciso também, né, devo explorar se essa pessoa percebe alternativas para lidar com essa situação, com esse sofrimento, ou se ela está focada apenas no suicídio como solução. Impulsividade é outro elemento muito importante, porque uma pessoa impulsiva pode progredir no risco de uma forma mais rápida, né? Então, se ela tem costume, né, de agir sem pensar, ou se em algumas situações tem sido difícil para ela controlar o próprio comportamento, esses são dados importantes para a gente. Uma pessoa agressiva, né, com outros, também tem risco maior, porque essa agressividade que está direcionada para o mundo externo, né, em algum momento pode se dirigir para ela mesma. Sintomas psicóticos também são muito importantes, porque eles, de alguma forma, né, essa perda de contato com a realidade pode fazer com que algumas coisas que para nós pareçam sem sentido, na verdade, façam muito sentido para essa pessoa. Então, vozes de comando, né, ou principalmente sintomas que estão ligados aí a uma desorganização ou uma percepção da realidade que traz um risco importante, né, por conta de autodepreciação, por vozes de comando relacionadas ao suicídio ou outros fatores, né, isso precisa ser bem conhecido. Então, a gente precisa saber se essa pessoa tem visto, ouvido coisas, né, que parece que as outras pessoas não veem. Eu também posso explorar ao longo da minha interação a presença de outros sintomas psicóticos. É importante também a gente conhecer comportamentos de risco, né, que estejam presentes aí, histórico de comportamento suicida, como eu já falei para vocês, a gente vai avaliar o momento atual, mas a gente também, é interessante que a gente também conheça esse histórico e até qual é o significado, qual é o olhar que essa pessoa dá para essa história, né? Ah, eu não consegui, que pena, ou nossa, que bom que eu superei aquela situação, né? Isso pode ser totalmente diferente. A gente também precisa avaliar, né, outros fatores de risco para o suicídio, que vocês já tiveram essa discussão em um momento anterior, então não vou repetir tudo isso aqui, e também fatores de proteção diversos, né, que a gente também vai conversar mais sobre eles, e dentro desses fatores de proteção, eu poderia aqui ressaltar para vocês, né, a presença da rede de apoio e a esperança dessa pessoa em ser ajudada, que isso faz uma diferença muito grande também, né, nas possibilidades terapêuticas, no quanto ela vai aderir, no quanto é seguro
essa pessoa ficar em casa, por exemplo, ou não, né? A rede de apoio, essa esperança, esse desejo de ser ajudado, isso faz muita diferença nesses aspectos também de proteção, né? Eu trouxe para vocês, não vou trazer, né, não vou repetir todas essas perguntas que estão listadas aqui, mas alguns exemplos de questões que podem ser utilizadas para iniciar uma avaliação de risco de suicídio, né? Então, eu estou falando sobre alguns assuntos, ou eu vou começar a falar sobre alguns assuntos que envolvem, né, como essa pessoa tem se sentido ultimamente, como é que está a satisfação dela com a própria vida, os planos para o futuro, né? Como que ela descreveria o desejo dela de viver, ou razões, né? E eu posso também perguntar sobre problemas, né, ou situações que ela tem enfrentado. Tudo isso, percebam aqui, que são recursos, né, ou questões que envolvem uma aproximação ou uma escuta inicial para pessoas que estejam ali manifestando algum sinal de alerta, mas que não estão ainda avaliando o risco de suicídio, são só o início, né? Então, eu posso prosseguir a partir, se essas questões, né, me indicam riscos importantes, eu vou progredindo com a avaliação de risco de suicídio de uma maneira mais direta, mas isso aqui não é suficiente, eu vou precisar abordar esse assunto mais diretamente se eu tenho indícios de risco importantes, né? Outro elemento que a gente sempre pode utilizar, e nem sempre a gente lembra disso, por isso que eu trouxe aqui como um destaque, né, é que a gente pode prosseguir com a avaliação de risco a partir de elementos apontados pela própria pessoa, né? Então, me conta mais sobre isso, ou então, como é que tem sido isso para você? Qual é o impacto disso na sua vida? Como que tem sido para você lidar com essa situação? Então, questões que se articulam, que fazem gancho com o que a pessoa já está trazendo, né? Tem uma abordagem também que é bastante interessante, né? Que é utilizada em alguns contextos, que é a questão da escuta, pergunta. Então, a gente tem sempre que fazer questões que encorajam, né, essa reflexão e o encadeamento da nossa abordagem com o que a pessoa já está trazendo. E para avaliar o risco de suicídio com todos aqueles itens que eu trouxe para vocês, a gente precisa utilizar algumas questões mais diretas. Como esse não é um assunto confortável, é interessante que em algum momento a gente se depare, né? Eu posso voltar lá naqueles slides, voltar no vídeo e olhar ali, nossa, como é que eu perguntaria sobre impulsividade? Como é que eu perguntaria sobre tal ou tal questão? Por quê? Se a gente não tiver o exercício individual de fazer isso, no momento no qual a gente está mais ansioso, né, fazendo uma abordagem real, né, em tempo real, pode ser que a gente não consiga fazer a questão da melhor maneira possível, não consiga formular essa questão de uma maneira muito rápida. Então, o treino de habilidade também, nesse ponto, é bem interessante, tá, gente? E aí a gente pode perguntar para essa pessoa, olha, diante de tudo isso que você está me dizendo, em algum momento, né, se essa pessoa falou que, minha vida está desanimada, né, eu faço ganchos ali com o que ela está trazendo. Em algum momento você teve desejo de morrer? Ou então eu posso trabalhar isso de uma outra forma, né? Em algum momento você teve vontade de fazer algo contra você mesmo? E aí, perguntar qual era a intenção, né? Qual era a sua intenção nesse momento? Como está essa vontade atualmente? Né? Então, eu tenho várias formas aqui, né? Tem até um artigo que trabalha essas possibilidades e também os instrumentos, né, de avaliação de risco de suicídio, que eu vou trazer aqui para vocês alguns como exemplo, trabalham exemplos de como fazer esses questionamentos, mas é muito importante a gente lembrar que essas questões não são questões soltas, que estão dentro de toda essa abordagem, com todos esses aspectos que eu falei para vocês, e que o trabalho não termina aqui também, né? Depois eu vou partir aí para questões mais ligadas também a fatores de proteção, recursos, rede de apoio, né? E eu também posso manifestar, né, o meu desejo de ajudar essa pessoa, de acolher essa pessoa. Então, primeiramente, a gente vai explorar todos os assuntos relacionados à ideação. Normalmente, a gente inicia, quando a gente fala, né, sobre
avaliação do risco de suicídio propriamente dita, né? Eu vou falar sobre fatores de risco, mas eu preciso falar sobre a ideação e sobre planos, tá? Então, a gente pode falar sobre essa questão, né, de como era a intenção, como está essa vontade atualmente. Tenho pensado muito nisso. Vamos supor que a pessoa me respondeu assim. E você tem pensado em como você faria isso, né? Tem muita gente que tem medo, né, de, ao falar sobre isso, induzir a pessoa a algo, mas, na verdade, essa avaliação, ela é muito importante para a gente estabelecer uma proteção e um acompanhamento. E muitas pessoas em risco manifestam, inclusive, um alívio de poder falar abertamente sobre as suas intenções, tá? Esses são elementos bastante importantes e a gente depois parte, né, para aspectos relacionados a motivações e também se ela tem esperança de ser ajudado, o que tem ajudado essa pessoa em momentos difíceis, né, se ela percebe alguma forma de lidar com essa situação ou coisas que poderiam ajudá-la nesse momento. E aqui eu vou trazer para vocês um pouco mais rapidamente, porque depois vocês podem acessar, né, alguns instrumentos que são utilizados para avaliação do risco de suicídio. Eu não estou trazendo todos da literatura, porque são muitos, né? Esse aqui, particularmente, eu trouxe, mas ele não está traduzido e validado para o nosso contexto. Inclusive, eu tinha até bastante vontade de fazer isso, porque ele propõe uma abordagem bastante colaborativa. Depois eu posso passar para vocês o artigo que fala sobre esse instrumento, mas ele explora, a própria pessoa pode preencher ali, falando o quanto ela sente raiva, por exemplo, né, o quanto ela sente dor, o quanto ela sente raiva de si mesma, o quanto ela sente uma série de coisas, né, que estão ligadas ao risco de suicídio, desesperança, e aí ela gradua, né, ela como se ela desse uma nota de 0 a 5 para a importância deste item, e ela também coloca quando ou como ela tem sentido, né, então existe toda uma descrição nisso, ela coloca também a importância disso, ela também coloca itens relacionados à solução, e é claro que isso aqui também não pode ser um processo diretivo, de checklist para cumprir ali com a pessoa, muito pelo contrário, né, precisa estar dentro de uma avaliação bastante colaborativa, mas pode ser um registro importante e interessante de ficar com essa pessoa depois, porque lembra, né, de alguns compromissos e de algumas questões que foram pactuadas ali também no cuidado. Esse é um outro instrumento, ele é relativamente recente, eu estive inclusive na banca de doutorado da validação desse instrumento para o contexto brasileiro, ele é específico para enfermeiros, né, utilizarem, tem vários itens bastante interessantes para avaliação de risco, e aí tem uma proposta ali de pontuação específica, na qual alguns itens têm uma graduação, né, uma graduação um pouco diferente, mas considera vários fatores de risco bastante importantes para o comportamento suicida, e se propõe ali também com uma abordagem que pode favorecer uma escuta, né? Quando a gente fala, por exemplo, de perdas recentes, de viver sozinho, de presença de doença terminal ou incapacitante, né? Então, de questões que são bastante interessantes quando a gente fala também do momento de escuta. Que aqui trouxe para vocês, né, um outro instrumento que também tem sido bastante utilizado, inclusive em pesquisas, né, que é o módulo C do Mini Plus. O Mini Plus é um instrumento bastante extenso, bastante complexo, mas muito interessante para a avaliação de uma série de condições ligadas à saúde mental, e um dos módulos apenas, né, mas é um dos módulos, avalia o risco de suicídio por meio de 6 questões, e aí propõe uma classificação desse risco de acordo com essas questões. É claro que aqui a gente não tem uma graduação muito grande, né, de outros fatores de risco, porém, a gente tem uma avaliação curta, né, para algumas situações, isso também pode ser interessante, principalmente quando a gente fala de pesquisa, mas a capacidade de predizer, né, o risco, ela também tem as suas limitações.
Esse instrumento aqui, apesar de parecer maior, é porque ele explica um pouco mais como fazer isso, mas ele também tem apenas 6 questões, né? Percebam que aqui, ó, no Mini Plus, se refere ao último mês, né? Porque eu tenho 6 questões também relacionadas ao último mês, a pessoa vai perguntando e as respostas são sim ou não, né? Então, você desejou estar morto ou desejou poder dormir e nunca mais acordar? Você já pensou em realmente se matar, né? Tem algumas questões específicas e as possibilidades de resposta e uma graduação desse risco, que é essa escala de avaliação de risco de Colômbia. Ela também é muito utilizada em pesquisas, tá? Trouxe aqui para vocês também um outro instrumento bastante interessante, que é o BSI, né? Ele é a escala de avaliação de ação suicida de Beck. Ela traz uma avaliação de risco bastante interessante, porque ela é auto-aplicável, porém ela é paga e é indicada para um uso para psicólogos, né? Então, a própria compra deve ser feita por psicólogos. Então, se for utilizar, por exemplo, em uma pesquisa, algo do tipo, a gente tem que ter alguém da área, né, na equipe de pesquisa. São 21 itens, né, não é um instrumento tão longo assim. E aqui eu trouxe para vocês, pessoal, só para fechar a nossa conversa de hoje, alguns elementos relacionados, né, ao que eu faço se eu identifico um risco imediato de suicídio, né, um risco importante, e eu não sei se é seguro deixar essa pessoa sozinha ou não naquele momento, né, é importante a gente saber que ganhar tempo pode fazer muita diferença nesse contexto, né, o risco de suicídio, como ele oscila, né, lidar com uma proteção, com um apoio nas situações em que eu tenho um pico, né, daquela crise, ou seja, uma situação de risco maior, pode favorecer que essa pessoa tenha tempo e tenha oportunidade de receber outras formas de ajuda, né, para terapia, para as abordagens terapêuticas como um todo surtirem efeito, para ela conseguir, né, recobrar ali de alguma forma o desejo de viver, retomar, né, o fortalecimento de fatores de proteção ou a proteção contra alguns fatores de risco também. Então, ganhar tempo é muito importante. Para isso, o que nós precisamos, né? É claro que cada caso é um caso, mas de uma forma geral, a gente precisa priorizar a segurança dessa pessoa. Isso implica em ter uma supervisão, restringir acesso a meios que possam ser utilizados para o suicídio, né? E para isso eu também preciso desenvolver ali junto com ela uma escuta atenta, acolhedora, né? Lembrando de todos os princípios que a gente conversou anteriormente, né? E facilitar o suporte profissional. Se eu não sou uma profissional ou um profissional que eu me sinto capaz, né, e preparada para fazer uma avaliação de risco, é importante que eu busque esse suporte se a situação ali está preocupante para mim, né? E eu posso, inclusive, se eu não tenho muita experiência, vir a conhecer mais e adquirir mais experiência a partir desse momento de uma avaliação compartilhada, né? Se eu puder acompanhar, de repente, nessa conduta, isso pode ser, inclusive, muito interessante para mim nesse ponto, né? Um outro elemento que a gente precisa é fortalecer essa rede de apoio, ou seja, se essa pessoa não vai ficar sozinha, se ela vai ter uma supervisão, né, no momento pelo menos mais imediato, por algum tempo, pode ser interessante que ela tenha mais apoio, eu preciso perguntar para essa pessoa quem são aquelas pessoas que costumam apoiá-la, que costumam ser da confiança dela, e se ela me permite, né, e aí eu preciso entrar em contato com essas pessoas, de preferência com a permissão dela, mas há algumas situações nas quais o risco justifica, inclusive, né, o acionamento de pessoas sem um consentimento prévio, tá? É importante a gente também levar em consideração que aqui eu estou falando principalmente de escuta, né? A gente não precisa dar respostas para os problemas das pessoas ou tomar o lugar dela enquanto autoras da própria vida.
mas é muito importante que a gente tente frisar pelo menos um aconselhamento aqui que é muito importante, né? Dela evitar tomar decisões drásticas enquanto estiver em situação de grande sofrimento ou de grande confusão. Isso aqui, na verdade, serve para a vida como um todo, né? Mas é importante a gente ressaltar. E aí, outras questões que precisam estar dentro dessa abordagem de uma avaliação de risco, ou mesmo de uma abordagem inicial, é a gente refletir sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas atitudes, que podem impactar bastante a maneira como a gente lida com a situação, né? O risco da gente ter um desespero ali junto com a pessoa, ou até da gente querer controlar totalmente essa situação, né? Então, às vezes também alguns extremos que variam entre a indiferença, né, de achar, eu não posso fazer nada, ou então não sei o que fazer, não vou fazer nada, ou até mesmo da gente querer assumir totalmente e sozinho aquela situação. Então, é muito importante a gente explorar como estamos, né, acolher essa pessoa, favorecer a construção de uma rede de apoio e também pensar que cada caso é um caso e que o cuidado vai ser individualizado. Para isso, como eu disse antes, né, é importante que a gente consiga aceitar o desejo dessa pessoa de não sentir dor, consiga desenvolver junto com ela e com a sua rede de apoio um plano de gestão de crises, ou seja, um plano que favoreça o autoconhecimento, que favoreça o autocuidado, o reconhecimento de situações de risco e também a busca por apoio. A gente pode, inclusive, registrar esse plano, né, esse aqui eu trouxe um dos exemplos, né, de formato de construção de planos de gestão de crise, mas nós temos outros também disponíveis no nosso website, né, de inspiração. Então, primeiramente, nessa abordagem, a gente pode, isso aqui também percebam, né, gente, não é tudo assunto para um encontro só, abordagem suficiente para um momento só. Pode ser que algumas dessas questões precisem ser abordadas a longo prazo, né? Não a tão curto prazo assim. Mas é importante a gente analisar dentro desses elementos aqui o que é possível abordar, né? Se eu consigo abordar o autoconhecimento, quais são os sinais de quando eu estou bem, de quando eu estou levando a minha vida ali com uma qualidade maior, que eu me sinto bem comigo mesmo, me sinto bem com a própria vida, estou levando uma vida mais plena ali, ou quando é que eu não me sinto bem. E aí reconhecer esses sinais que indicam aí uma menor condição de bem-estar. E o que pode me ajudar a recuperar ou manter o meu bem-estar? Então, quais são os compromissos que eu posso ter comigo mesmo, né? Quais são os elementos que eu posso ter ali para fortalecer o meu autocuidado? Tanto questões mais cognitivas, mais ligadas a questões que eu cultivo, quanto também atividades, né? A gente pode trabalhar isso junto com a pessoa. Isso aqui tem que ser extremamente personalizado, eu posso até ter um menu de intervenções ali, né, ou de ações, mas é importante que ela selecione o que faz sentido para ela, a gente não quer de forma alguma planos iguais aqui, muito pelo contrário, né, isso tem que ser extremamente individualizado e atualizado. Como é que eu fico quando uma crise se aproxima? Então, o reconhecimento de alguns sinais de alerta específicos daquela pessoa e o que fazer. Então, como pedir ajuda? Onde pedir ajuda? Tanto em serviços de saúde quanto entre pessoas próximas, né? Então, é muito importante que aqui a gente liste, inclusive, contatos ou informações sobre os serviços sobre os serviços de saúde, sobre essas pessoas que compõem a rede de apoio do indivíduo, para que no momento da busca por ajuda ela seja facilitada, porque os momentos nos quais a gente precisa de ajuda são momentos que a gente está menos propenso a buscar, mais desanimada, acreditando que não vai adiantar, e especialmente uma pessoa em risco pode ter isso de uma forma muito mais acentuada. E se não tiver informações suficientes também, né, sobre serviços de saúde e tudo mais, isso pode ser bastante complicado, muito mais difícil, tanto para ela quanto para a família, porque esse plano pode ser construído de uma forma compartilhada, ou seja, eu posso informar outras pessoas sobre esse plano e, inclusive, o que nós vamos fazer em determinadas situações, por exemplo, as situações de risco, né, que no momento de risco pode ser que a pessoa não esteja lá tão aberta assim para buscar apoio, mas se a família também tiver feito esse pacto junto,
isso pode ser facilitado. A atualização desses planos, né, e dessa avaliação de risco pode favorecer também, além desse autoconhecimento, o monitoramento de gatilhos, de sentimentos, de situações que envolvem aí um risco maior para essa pessoa e o que fazer também diante dessas situações, né? Então, finalmente, é interessante que a gente tenha uma documentação adequada, né, que favoreça aí um compromisso com o próprio bem-estar, uma revisão, um resumo, lembretes também de tudo que foi conversado e pactuado. Então, eu falo isso também em planos, em coisas que a gente constrói junto com a pessoa, como esse exemplo que foi discutido aqui, que vão gradualmente ajudando essa pessoa a substituir, né, medidas mais desesperadas por medidas comprometidas, né, e menos orientadas aí pela dor e desespero e mais orientadas pela busca do próprio bem-estar. Com isso, eu também tenho que trabalhar aqui com vocês, né, a importância da notificação também de casos, né, tudo de acordo com as regulamentações e as orientações vigentes. É muito importante que a gente também tenha esse compromisso, né, de fazer essa notificação, que é tão importante para que se conheça a situação do risco de suicídio em cada ambiente, em cada local. E, se possível, a gente sempre que faz uma avaliação ou uma atualização também, né, desse plano inicial de cuidados, a gente pensar com quem a gente precisa compartilhar essas informações ou essas decisões, né? Uma abordagem colaborativa, uma abordagem em equipe, ela é sempre muito interessante, muito importante. Outra indicação que eu preciso fazer aqui para vocês, né, é sempre mapear e reconhecer os recursos e os serviços que estão perto de vocês. Então, tanto os CAPs, unidades básicas de saúde, ambulatórios ou postos e centros de saúde, telefones, horários de funcionamento, como que funciona o atendimento das demandas relacionadas à saúde mental nesses serviços, se precisa, se não precisa de encaminhamento, porque alguns deles podem precisar, outros não, né? É importante que a gente também consiga ter uma clareza e um conhecimento sobre serviços de urgência e quando é que a gente deve levar uma pessoa, ou que a gente deve acionar o SAMU, né? Quais são essas situações que envolvem urgência, né? É interessante que a família e a pessoa também conheçam claramente isso. Saber que os bombeiros também, né, são acionados em algumas situações. E também a gente reconhecer a importância de alguns outros recursos, né, de ONGs, de outros serviços, né, ou recursos que oferecem aí o atendimento. E aí eu destaco aqui o CVV, por conta da abrangência, né, nacional e de todo o trabalho sério, comprometido que tem feito. Encorajo, inclusive, para que vocês conheçam mais o trabalho do CVV, né, não substitui, nesse caso aqui, um apoio profissional, especializado, mas é um recurso de apoio bastante importante e acessível. Né? Aqui deixei novamente os contatos e agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigada.